Olá, pessoal! Começando nossa aula hoje com essa imagem aí que provoca um pouco os nossos pensamentos, que faz a gente viajar um pouco, né, no espaço e no tempo e nos perguntar quanta coisa acontece que muitas vezes a gente não consegue imaginar. E aí está uma imagem. Essa imagem, então, ela é uma suposta representação da teoria da relatividade, né? De como que as coisas funcionam, então, no universo. E na aula passada a gente viu sobre a teoria da relatividade especial, ou restrita, que foi uma teoria que Einstein desenvolveu em 1905, né? Substituindo aqueles conceitos que nós tínhamos de Newton a respeito do espaço e do tempo, que eram grandezas absolutas, e que ele chamou, né, de um espaço-tempo como uma coisa só, unindo, então, essa questão de espaço e de tempo. E aí ele começou a trabalhar a questão da relatividade. Ele viu que espaço e tempo eram coisas relativas. A gente viu o que é um evento, a gente viu o que acontece, então, com essa relatividade diante de um observador, dependendo do seu referencial, né? Dependendo do seu ponto de referência. Só que, mediante a tantos outros questionamentos, ele não estava contente com isso porque ele precisava desenvolver algo que trabalhasse com as coisas de movimento acelerado. A gente sabe que, na maioria das vezes, nós não temos movimentos constantes, né, em movimentos que a gente chama de inércia, velocidade constante em linha reta, ou movimentos sem aceleração. E a partir disso ele começou a estudar e a pesquisar muita coisa em relação a movimentos acelerados. E aí, 10 anos depois de muito estudo, de muita pesquisa, de muitos erros, né? Tem muitos fatos históricos a respeito do Einstein, então é muito bacana também se vocês tiverem a oportunidade de estudar. Tem muita coisa sobre ele, sobre a vida dele, que de fato é muito interessante. Ele se envolveu em várias áreas, na verdade, não foi só na física, né? Em várias áreas do conhecimento. E, inclusive, tem depois a Sora vai passar um link para vocês ali de um vídeo que tem num canal no YouTube, que é um resumo, basicamente é um resumo sobre a vida dele, mas que é bastante completo, assim. E então, 10 anos depois, em 1915, surge a teoria da relatividade geral, né, que é onde ele engloba a questão dos movimentos acelerados e que também traz a ideia da gravitação. Porque vocês conhecem a história da lei da gravitação universal, né, de Newton, a lei da gravitação universal de Newton. Vocês conhecem até a historinha da maçã, quando ele começou a refletir, né, sobre essa lei, que a mesma lei, a mesma força que fazia a maçã cair em queda livre, deveria ser a mesma força, então, que fazia a Lua girar em torno da Terra. Bom, e se em 1905 não fazia mais sentido, né, tratar de espaço e de tempo como coisas separadas, em 1915, Einstein mostra que matéria e energia curvam e distorcem esse espaço-tempo. E esse espaço-tempo distorcido mostra como que a matéria se move no espaço-tempo. E essa teoria da relatividade geral foi baseada na teoria da relatividade restrita. E aí é o que a gente vai ver hoje, tá? Deixa a Sora abrir aqui nós vamos falar um pouquinho sobre a teoria da relatividade geral, mas antes a gente vai retomar algumas coisinhas da restrita, da aula passada, que a gente falou sobre
fator de Lorentz, não sei se vocês lembram, a gente falou então, né, sobre essa relatividade dependendo do referencial, a gente falou dessa dilatação do tempo e que esse fator de Lorentz então é o que define, né, que o tempo vai passar mais rápido ou mais devagar, dependendo de onde ele está, de onde está esse observador. Deixa eu só botar a exibição aqui de uma tela só. Até pedir para vocês pesquisarem a respeito do paradoxo dos gêmeos. Mas uma coisa que eu queria reforçar com vocês sobre esse fator de Lorentz é que, assim, ao mesmo tempo em que você considera que o tempo se dilata, porque a velocidade não muda, né? Então, se a gente se basear nos conceitos que a gente conhece do Newton, a gente sabe que velocidade é o espaço sobre o tempo. Então, se a minha velocidade ela é constante, conforme eu mudo a distância, eu mudo o tempo. Conforme eu mudo o tempo, eu mudo a distância. Então, ao mesmo tempo em que ocorre essa dilatação temporal, ocorre a contração do espaço. Então, eu não vou demonstrar para vocês as fórmulas, porque não é esse o objetivo, tá? Mas é só para vocês entenderem o seguinte, que tanto o tempo, quanto o espaço e quanto a massa também dependem desse fator relativístico que a gente chama, que é esse fator de Lorentz. Todos esses cálculos, gente, eles são baseados em cálculos mais avançados. E que na época nem o próprio Einstein, às vezes, conseguia desmembrar, né, e pedir ajuda para os seus amigos matemáticos. Mas aqui dentro da teoria restrita, o que é mais importante vocês entenderem é a dilatação do tempo, a contração do espaço e que a massa, que aqui vocês têm a questão da fórmula mais famosa do Einstein, né, que é o EmC ao quadrado, quem é que nunca viu, né, essa fórmula por aí? O que é mais famoso do Einstein é essa fórmula e aquela foto que ele tem de língua de fora. Vocês conhecem a história da foto dele? Que quando ele estava ficando famoso, todo mundo queria fotografá-lo, todo mundo, né, cheio de holofotes, de jornalistas e repórteres e fotógrafos, enfim, atrás dele. E numa época que ele estava, era um evento que ele estava indo, eu acho, dar uma palestra, alguma coisa assim, e pediram para ele dar um sorriso, né, fazer uma pose para tirar uma foto. E ele acabou fazendo aquela foto da língua de fora, meio maluco mesmo, porque ele, às vezes, ele não acreditava, né, quão famoso ele estava em função dessas teorias. E aí ele até dizia nos hotéis, às vezes, que ele ficava, que tinha que preencher aquelas fichas, né? Aquelas fichas que a gente preenche quando a gente vai fazer ali o check-in, né? Ele colocava, de profissão, ele colocava modelo. Ele colocava modelo porque ele se sentia como se fosse porque sempre fotógrafos atrás dele fazendo fotos. Mas enfim, são só algumas curiosidades a respeito da vida dele, que vocês podem depois estar buscando e que eu acho bastante interessante, porque ele era um cara realmente muito incrível no sentido de interagir com os outros, né, de ser comunicativo, muito diferente de Newton, né, que Newton era um homem mais sisudo, mais fechado, e Einstein não, apesar de ter passado por várias épocas difíceis, né, ter sido preso, e passou pelas 2 guerras mundiais, passou também por uma pandemia, e enfim. E mesmo diante de todas essas situações difíceis que ele enfrentou, ele ainda tinha bom humor, né, ele tinha empatia pelas pessoas, e ele se dedicava muito aos estudos. E esta fórmula, e apesar, tá, gente, assim, ó, dele ter sido muito, muito, muito famoso em relação à teoria da relatividade, e quando a gente fala nisso, a primeira pessoa que vem à cabeça, né, quando a gente fala em Einstein, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é a teoria da relatividade,
não foi por essa teoria que ele ganhou o prêmio Nobel, tá? Foi pelas pesquisas depois, foi então pelo efeito fotoelétrico que a gente vai ver mais pra frente, tá? Gente, esta fórmula EmC², ela deriva, tá, da fórmula de quantidade de movimento, de energia cinética. Então, se vocês forem voltar lá nas nossas formulazinhas da dinâmica, ó, energia cinética, que é mv² sobre 2, e desenvolverem todos os cálculos necessários e substituições e tudo mais, que aqui na verdade é só um resumo, basicamente um resumo, tá, de toda essa demonstração que precisaria de cálculos mais avançados para demonstrar, e lembrando que esse tipo de cálculo só é visto em nível superior, para se chegar a esta fórmula aqui do EmC², tá? Esta fórmula, então, ela representa para nós, ó, se a gente pegar essa primeira aqui, ó, ela nos diz que esta primeira parte é energia total. Esta segunda parte é energia do corpo parado. Então, vamos lembrar lá da energia, quando a gente trabalhava com energia cinética e energia potencial, se vocês lembrarem, a energia mecânica era a soma das duas. Lembram disso? A energia mecânica era a soma das duas. Aí a gente tinha que somar as duas para dar mecânica. Se eu pegasse, por exemplo, diminuísse uma da outra, pegaria energia mecânica menos energia potencial, eu não ia ter energia cinética. Gente, tem que pensar mais ou menos parecido, tá? Então, esse E, na verdade, é energia do corpo em movimento. Essa primeira parte aqui é energia total e essa segunda parte aqui é a energia do corpo parado. Então, se tu pegar a energia do corpo, se tu pegar a energia total e subtrair a energia do corpo parado, você vai ter a energia do corpo em movimento. É basicamente isso que a fórmula quer nos dizer. Porém, essa fórmula não nos diz, e não confundam isso, gente, que a gente vai pegar a energia e transformar em massa, ou pegar massa e transformar em energia. Não é isso que a fórmula quer dizer. Essa expressão é apenas uma representação, tá? É uma equivalência para dizer, ó, para dizer que a energia do corpo em movimento tem essa relação aqui, faz essa relação aqui, tá? Com a massa e a velocidade da luz. Então, é apenas uma relação, gente, não é dizer que eu vou pegar 5 quilos de massa e transformar em energia, tá? Não, não e não. É apenas uma relação. Aí, gente, a gente parte, tem várias dicas de filmes aqui, inclusive, não sei se vocês, eu até quero comentar com vocês depois nas videoconferências sobre uma ideia que eu estou tendo para a gente fazer a P2, tá? Quem já assistiu a série Dark? Fica essa perguntinha aí. Quem não assistiu, na Netflix, fiquem atentos, tá? Fiquem atentos que a gente vai conversar sobre isso depois. Bom, então vamos falar um pouquinho da teoria da relatividade geral, que é a ideia, então, da gravitação e dos movimentos acelerados. A ideia de Einstein é o seguinte, pensem num elevador, tá? Se vocês estão num elevador e esse elevador despenca. Acidentalmente ele despenca e a sensação que vocês têm, ele vai cair em queda livre, né, claro, e a sensação que vocês terão é de flutuação. Vocês estão flutuando, vocês não vão sentir o peso mais. Vocês não vão sentir mais a força-peso. E imaginem essa mesma situação no espaço sideral. Então, a ideia dele partiu disso, assim, que no espaço você sente que está flutuando, você não sente mais a força-peso, e se, ao contrário, ao invés de você ter essa sensação, esse elevador for ter uma força contrária subindo, né, ou esse compartimento no espaço puxasse você para cima, com a mesma aceleração da gravidade, você ia ter a sensação que você ia estar sentindo essa força-peso para baixo.
como se tivesse sentido a gravidade. Então, partiu desta ideia, tá? A teoria dele em relação à deformação do espaço e do tempo. Ó, aqui tem uma figura, mas eu vou mostrar para vocês aqui um experimento também, até vocês podem fazer em casa. Tem até no material de vocês, né, um experimento que vocês podem fazer com uma toalha. Mas eu vou mostrar aqui uma parte de um videozinho para vocês. Um tecido totalmente esticado. Se você colocar um objeto pesado ali no meio, ele vai deformar o tecido. Einstein is how gravity is communicated from the sun to the Earth, to Mars, the other planets. This is how gravity works. Einstein já era muito... Isso não quer dizer, gente, que a teoria de Newton esteja errada, né? Que Newton, Galileu, que todos os que vieram antes estavam errados. Kepler, não, muito pelo contrário. Quando a gente usa as teorias da relatividade de Einstein, a gente usa justamente para valores muito altos, valores muito próximos da velocidade da luz. Então, se você vai trabalhar com grandezas, né, muito pequenas em relação à velocidade da luz, não faz sentido você trabalhar com os cálculos da teoria da relatividade. E um dos cálculos em que a gente utiliza hoje muito na nossa vida é a questão do GPS. Na verdade, os GPS só funcionam por causa da teoria da relatividade. O que acontece nos Ubers, por exemplo, quando a gente pega um Uber, né, para que ele se localize no espaço e no tempo, o sistema GPS ele é baseado no sistema dos satélites, né? Eles se comunicam pela orientação dos satélites. Porém, a gente sabe que, a partir da teoria da relatividade, o espaço e o tempo lá de um satélite não é o mesmo nosso espaço e tempo aqui. E mesmo que essa diferença de espaço e de tempo seja muito pequena, para questões de localização, isso influencia. Então, a teoria da relatividade, os cálculos, né, são usados justamente para fazer essa conversão. Os sistemas, né, eles já utilizam, já fazem essa conversão automaticamente para que faça a leitura correta na questão de localização. E aí, gente, aqui ó, tem uma imagem para vocês verem a questão das trajetórias, ó, as possibilidades de trajetória, das distorções, né, que pode acontecer, ó. Aqui a gente tem uma órbita circular, ó. Aí depois a gente tem uma órbita um pouco mais elíptica e tem uma hiperbólica ali também. Então veja que dependendo da posição, ó, a distorção é um pouco diferente, né? Ó. E aqui vai ocorrer tempos diferentes, distorções, né? Um pouco mais intensa, menos intensa, dependendo da posição que ela esteja. Então, nesse primeiro momento, assim, para a gente entender, não é nem entender, tá? Porque às vezes a gente demora a entender, mas é aceitar algumas coisas. Eu costumo comparar o plano cartesiano. Quando a gente vai construir um gráfico no plano cartesiano, a gente tem dois eixos, né? O eixo X e o eixo Y. Aí a gente poderia até criar um terceiro eixo, o eixo Z, e fazer isso em 3 dimensões. Vocês já devem ter visto em 3D, né, os gráficos em 3D, com 3 dimensões. E agora, a partir da ideia de Einstein, criamos um plano com 4 dimensões. Então, imaginem vocês que um pontinho localizado nesse plano cartesiano teria quatro variáveis. Então, olhem essa representação aqui, ó, onde vocês têm os 3 eixos, x, y, z, e mais esse túnel do tempo aqui, que é representado por esses 2 cones. Então, quando fala 4 dimensões, vocês imaginem que é um pontinho,
tá? Mas que esse pontinho ele está localizado em alguma região do tempo também, do espaço e tempo. O tempo faz parte do espaço, então qualquer região que ele esteja aqui no espaço, ele também vai estar num certo tempo, num tempo diferente, dependendo, né, de onde ele esteja, mas é só para a gente poder, assim, viajar um pouco mais e tentar imaginar, tá? Como de fato isso poderia acontecer. E eu quero recomendar para vocês, tá? Para quem quer se aprofundar um pouco mais sobre tanto a teoria da relatividade como outros assuntos de física, e que esse físico ele fala muito sobre viagens no tempo também, para quem gosta, né? Para quem quer entender um pouquinho mais, é o físico brasileiro Marcelo Gleiser, vocês devem conhecer. Ele dá cursos nos Estados Unidos e ele também dá cursos online no YouTube gratuito, gente. Então tem o canal dele é o próprio nome dele, Marcelo Gleiser, e tem uma sessão chamada Conexões Cósmicas, onde ele fala em relação a viagens no tempo e tudo mais. E ele faz algumas comparações bastante interessantes e também conta, ele conta toda a história também, toda a história da física, para quem quer conhecer, quer se aprofundar um pouco mais no assunto, tá? Porque a gente acaba vendo aqui um pouco mais de forma resumida. E eu quero encerrar essa nossa conversa de hoje, porque foi mais uma conversa, né, do que uma aula propriamente dita, com uma reflexão, tá? Que o tempo, ele não existe fora do universo. Não é o universo que está dentro do tempo, é o tempo que está dentro do universo. O universo, ele não se encontra num espaço, dentro de um espaço. É o espaço que está dentro do universo. Então, reflita sobre isso. O espaço-tempo é que está dentro do universo. Um beijo para vocês e a gente se encontra na próxima aula e a gente vai conversar bastante nas videoconferências, tá? Tchau!